Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica, eu e você aqui no Point Teológico, no nosso canal, amém? E antes de você assistir a nossa dica, o nosso vídeo, gostaria que você que não é inscrito, rapaz, se inscreva aí, cara, se inscreva aí, ative os sininhos das notificações e dá o like aí, comente, para que possamos engajar este canal, amém? E a dica que eu vou dar para você é essa aqui, meus irmãos, Olha, eu estava pesquisando agora há pouco, esta enciclopédia aqui com 3 volumes, parece que somente o irmão Messias, o canal do Messias, eu falando de novo aí do Messias aí, canal do Messias, parece que somente ele tem um vídeo falando dessa obra aqui. Muita gente ignora, né? Pelo que eu vejo aí, muita gente não dá muito valor, porque é uma editora desconhecida, da editora CMEI, né? Esta obra aqui, somadas 2.447 páginas, capa dura, volumes 1, 2 e 3, olha, quase 2.500 páginas. Eu estava consultando aí, tem aí no Mercado Livre aí, a pouco mais de R$200 para você adquirir. E é uma obra excelente para você que está começando, uma obra completa. Assim, falando sobre doutrina, falando até mesmo sobre noções de hebraico, de grego, de uma forma facilitada. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, o primeiro volume aqui, que possui 798 páginas, capa dura, ok? Ele vai falar sobre o quê? Nossa, ele vai... A letra é tranquila, a letra para realmente... puxa, para você que está começando mesmo, uma fonte, uma letra grande... Aqui, o capítulo 1, vamos lá. Se você quiser dar uma pausa aí no vídeo, você vai ver o que consiste aí todo o sumário, né? Capítulo 1, ele vai falar sobre Bíblia. Capítulo 2, a inspiração das Escrituras. Capítulo 3, o cânon das Escrituras. Capítulo 4, os idiomas originais da Bíblia. Capítulo 5, materiais usados. Capítulo 6, manuscritos. Olha só quantos assuntos interessantes. Capítulo 7, as várias traduções da Bíblia. Capítulo 8, as traduções para o português. Existem várias traduções para o português. Capítulo 9, a Bíblia no Brasil. Aí depois vem a parte de doutrina de Deus, já veio a página, né? Aí a doutrina de Deus vai falar sobre a existência de Deus. Já vem uma espécie de teologia sistemática, né? O início da teologia de Deus, né? A primeira parte é como se tivesse um trecho falando sobre bibliologia. Aí vem sobre a doutrina de Deus, a existência de Deus, a natureza de Deus. Capítulo 3, a possibilidade de conhecer a Deus. Capítulo 4, teorias erradas sobre Deus. Capítulo 5, os nomes de Deus. Capítulo 6, os atributos de Deus. Capítulo 7, procedimentos neste estudo sobre a Trindade. Capítulo 8, a base da Trindade. Aí depois ele vem falar sobre Jesus aqui, ó. Doutrina de Cristologia. Aí ele vai falar sobre a doutrina de Jesus, sua influência. Capítulo 3, heresias contra a natureza de Jesus. Capítulo 4, humanidade e divindade de Jesus. Capítulo 5, nomes da natureza de Cristo. Olha só quanta coisa, gente. Doutrina do Espírito Santo. É como se fosse uma teologia sistemática. Só que assim, de uma linguagem bem fácil, bem compreensiva para você, principalmente para você que está estudando, iniciando aí no seminário, no seu curso básico de teologia. Capítulo 1, definição de paraclectologia. Capítulo 2, a natureza do Espírito Santo. Capítulo 3, a obra do Espírito Santo. Capítulo 4, batismo com o Espírito Santo. Capítulo 5, os dons do Espírito Santo. Aí depois vem a doutrina do pecado, chamamos de armartiologia. Ó, dá uma pausa aí, você vai ver tudo que ele fala. Definição de termos, capítulo 1. Capítulo 2, a origem do pecado. Capítulo 3, o primeiro pecado humano. Capítulo 4, consequências do pecado. Capítulo 5, a natureza do pecado. Capítulo 6, a universalidade do pecado. Capítulo 7, graus de pecado. Capítulo 8, remoção do pecado. Agora vem soteriologia, a doutrina da salvação. Número 1, definição de termos. Capítulo 2, o propósito da salvação. Capítulo 3, consequências da morte de Cristo. Capítulo 4, elementos da salvação. Capítulo 5, lado humano da salvação. Capítulo 6, benefícios da salvação. Aí depois vem agora a eclesiologia, a doutrina da igreja. Aí divide também o capítulo 1, 2, 3 e 4. Capítulo 1, definição de termos. Capítulo 2, metáforas que caracterizam a igreja. Capítulo 3, formas de governo da igreja. Capítulo 4, os oficiais da igreja. Capítulo 5, qualidade do obreiro. Capítulo 6, ordenança da igreja. Capítulo 7, definições da igreja. Aí vem a doutrina dos anjos, eclesiologia. Dá uma pausa aí, você vai ver
todos os detalhes. Capítulo 1, terminologia. Capítulo 2, a origem dos anjos. Capítulo 3, a atividade dos anjos. Capítulo 4, classificação dos anjos. Capítulo 5, anjos caídos. Capítulo 6, a origem de Satanás. Capítulo 7, os títulos e nomes de Satanás. Capítulo 8, a natureza de Satanás. Capítulo 9, Satanás e os demônios. Capítulo 10, a origem dos demônios. Capítulo 11, o destino de Satanás. Ainda de quebra, tá vendo? Normalmente outra lista temática não tem essa matéria aqui, ó, mas aqui tem. Geografia bíblica. As civilizações pós-dilúvio. Capítulo 2, quadro das nações. Capítulo 3, nações cananeias. Capítulo 4, a Palestina no Novo Testamento. Aí vem um pouquinho aqui de escatologia, baseado em Daniel. Lá. Capítulo 1, a grande revelação do fim. Capítulo 2, visão de Daniel de um carneiro e de um bode. Capítulo 3, a oração de Daniel às 70 semanas. Escatologia, aí ele estuda escatologia separado. Primeiro Daniel, agora vem lá. Apocalipse. Introdução ao estudo do Apocalipse. Capítulo 2, dispensações. Capítulo 3, alianças entre Deus e os homens. Capítulo 4, diversos métodos de interpretação. Capítulo 5, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Capítulo 6, a tribulação. Antes que você me pergunte qual é a visão escatológica dele, já está claro aqui, ele é dispensacionalista, pré-tribulacionista e milenista. Ok? Então, só você dar uma olhadinha aqui, ó, capítulo 1, sobre Bíblia, só um trechinho, tá vendo? As letras são grandes. Olha só, o vocábulo Bíblia não se acha escrito em nenhum texto das Sagradas Escrituras. Pelo contrário, consta apenas da capa da Bíblia. Etimologicamente, a palavra Bíblia, utilizada na língua portuguesa, vem do termo biblos, que significa um livro. No primeiro livro do Novo Testamento, lemos livro, biblos, da genealogia de Jesus Cristo, em Mateus 1:1. A forma diminutiva de biblos é biblion, que significa pequeno livro. Expressão que pode ser lida no texto de Lucas 4,17, que diz: e foi-lhe dado o livro, Biblion, do profeta Isaías. E quando se abriu o livro, Biblion, achou o lugar em que estava escrito. A origem do termo biblos vem do nome dado à polpa interna da planta do papiro, que se escreviam os livros sagrados. O significado da palavra Bíblia é coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, os rolos desapareceram e então a palavra biblos deu origem ao termo livro. Os doutores nesse assunto são de comum acordo de que foi João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, que usou pela primeira vez o nome Bíblia no século IV. Olha, queridos, assim, a gente fala que é só para iniciante, não necessariamente, tá? Eu digo assim, principalmente para vocês que estão começando, mas para os teólogos já antigos, mais avançados, é sempre bom nós lermos assim outras obras com esse tipo de abordagem, né? Com esse tipo de abordagem, fazer uma reciclagem. É sempre bom a gente reler e fazer uma revisão, uma reciclagem sobre alguns temas interessantes, outros autores. É interessante que a editora não dá o nome do autor, não. Dá não. Só coloca aqui, ó, editor-geral Jamierson Oliveira. Aqui tá, aqui, autores. Uma obra resultado de coletividade. Ok. Foram vários professores, vários teólogos do Instituto Semeia de Educação Teológica. Ok? E foi a própria editora desse instituto que publicou esta obra. Então, o pastor Jamierson, o professor Oliveira, né, é o editor geral. Então, vários teólogos, então não tem um autor, são vários. E eles não ficam dando os nomes, não, tá? Conforme outras obras de língua inglesa, que cada artigo coloca o nome lá de quem foi o autor, o teólogo que escreveu. Então, queridos, é uma obra sensacional. Vamos no volume 2? Esse é o volume 1. São 2.447 páginas, quase 2.500 páginas. E me surpreendeu, não vi praticamente quase ninguém falando sobre isso, só o pastor Messias do canal dele. Então, vamos lá, vamos divulgar. Ó, volume 2. Volume 2 temos 845 páginas, tá? Então ele vai falar sobre o que, pastor? Volume 2. Vamos lá. Ele vai falar aqui, ó, sobre Pentateuco. Certo? Quem foi o autor? Capítulo 1,
Capítulo 2, teoria documentária da alta crítica. Capítulo 3, Gênesis, evidências arqueológicas. Olha só, tem de tudo um pouco, né? Capítulo 4, Êxodo. Capítulo 5, Levítico. Capítulo 6, Números. Capítulo 7, Deuteronômio. Agora vem, olha só que interessante, irmão. Um pouco de história de Israel, olha. Capítulo 1, a origem. Capítulo 2, a formação da nação. Capítulo 3, o governo teocrático. Capítulo 4, o período da monarquia. Capítulo 5, a divisão do reino. Capítulo 6, o período do cativeiro babilônico. Capítulo 7, o retorno do exílio. Capítulo 8, o período intertestamentário. Capítulo 9, transformações religiosas. Capítulo 10, período neotestamentário. Capítulo 11, o cerco e a queda de Jerusalém. Capítulo 12, período histórico. Olha, agora o capítulo 2 vem um trecho de história da igreja. Caramba! Então por isso que é uma enciclopédia, não é um dicionário, um comentário. É uma enciclopédia, ela tenta abarcar tudo. Em quase 2.500 páginas. Então é uma obra interessante para a sua biblioteca. Capítulo 1, a igreja nos planos de Deus. Capítulo 2, a igreja apostólica. Capítulo 3, a expansão da igreja. Capítulo 4, as perseguições imperiais. Capítulo 5, os pais da igreja. Capítulo 6, o aparecimento das seitas. Capítulo 7, a igreja imperial. Capítulo 8, a igreja medieval. Capítulo 9, crescimento do poder maometano. Capítulo 10, as cruzadas. Capítulo 11, a reforma religiosa. Capítulo 12, a contra-reforma católica. Ok? Aí vem agora, ó, a arqueologia bíblica. Capítulo 1, funções da arqueologia bíblica. Capítulo 2, história da arqueologia bíblica. Capítulo 3, datação dos achados arqueológicos. Capítulo 4, fatos relevantes sobre a arqueologia e a Bíblia. Olha, aí, olha que interessante. Agora ele vai falar um pouco sobre hermenêutica. Ele tenta abarcar várias disciplinas da teologia. Capítulo 1, a origem da hermenêutica. Capítulo 2, diferença entre hermenêutica e exegese. Né? Pouca gente sabe diferenciar. Capítulo 3, histórico da hermenêutica cristã. Capítulo 4, a possibilidade de compreendermos as escrituras. Capítulo 5, regras fundamentais para interpretar as escrituras. Capítulo 6, figuras de linguagem. Aí, sim, a exegese bíblica propriamente dita. Capítulo 1, definição do termo. Capítulo 2, métodos de interpretação. Capítulo 3, por que a interpretação bíblica é importante. Capítulo 4, os problemas da interpretação bíblica. Capítulo 5, correlação entre hermenêutica, exegese e eisegese. Capítulo 6, crítica textual. Capítulo 7, tipos de alterações efetuadas por copistas. Capítulo 8, critérios para avaliação das variantes. Um pouco de heresiologia, que ele chama aqui de religiões comparadas. Vai vendo aí, ó. Lá, capítulo 1, cristianismo bíblico. Capítulo 2, islamismo. Olha só, irmãos, muito completo mesmo, né? A gente tem uma noção sobre as outras religiões. Capítulo 3, fé Bahá'í. Capítulo 4, budismo. Capítulo 5, hinduísmo. Capítulo 6, judaísmo. Capítulo 7, mormonismo. Capítulo 8, testemunho de Jeová. Capítulo 9, adventistas do sétimo dia. Capítulo 10, espiritismo. Capítulo 11, Legião da Boa Vontade, que é um grupo espírita. Capítulo 12, igreja local de Whitney. Capítulo 13, Nova Era. Capítulo 14, Hare Krishna. Capítulo 15, meditação transcendental. Capítulo 16, Igreja da Unificação. Capítulo 17, Igreja Voz da Verdade. Muita gente canta suas músicas aí. É um grupo, igreja com muitas heresias. Eles são unicistas. Ok? Então temos aqui mais um trecho. Apologética geral. É quase um curso de teologia, né, irmão? Capítulo 1, definição dos termos. Capítulo 2, principais seitas dos dias de Jesus. Capítulo 3, por que estudar as falsas doutrinas? Capítulo 4, aspectos históricos. Capítulo 5, características doutrinárias de uma seita. Capítulo 6, a evangelização dos adeptos das seitas. Seitas proféticas. Testemunho de Jeová e mormonismo. Seitas secretas. Olha que interessante. Maçonaria e Ordem Rosa Cruz. Seitas espíritas e afros. Olha, ele vai abordar separadamente. Capítulo 1, escravos, índios e negros. Capítulo 2, as origens do candomblé, da umbanda e quimbanda. Capítulo 3, espiritismo kardecista. Capítulo 4, espiritismo no Brasil. Capítulo 5, a doutrina espírita. E essa parte aqui vai falar sobre seitas orientais. Hare Krishna, Igreja Messiânica Mundial e monismo. Vai tratar de maneira separada. Seitas unicistas. Olha.
Capítulo 1, histórico do unicismo. Capítulo 2, igreja local de Witness-Lee. Capítulo 3, tabernáculo da fé. Capítulo 1, período pré-socrático. Tá, ok, aqui está identificando, né? Ele está revoltando aqui. Capítulo 2, o nascimento da filosofia ocidental. Capítulo 3, escola milésia. Capítulo 4, Heráclito de Éfeso. Capítulo 5, escola eleática. Capítulo 6, metafísica. Capítulo 7, os atomistas. Capítulo 8, sofistas. Não, isso aqui estava voltando, não voltou não. É realmente material novo, que vai até a página 800 e pouco. Aí, ó. Então, vamos falar aqui rapidamente, só ler um trecho. O Espiritismo no Brasil, página 681. Só para você ver um trechinho. Não sei se você sabe, irmãos, o Brasil possui mais de 40 milhões de espíritas, tá? Muita gente, entre candomblecistas, bandistas, quimbandistas e espíritas kardecistas, né? Espiritismo no Brasil. No Brasil, o fenômeno das mesas dançantes se iniciou em 1853. Em suas investigações, Kuplenberg nos informa que o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro foi o primeiro a publicar pela primeira vez sobre as mesas girantes da Europa e dos Estados Unidos, em sua edição de 14 de junho de 1853. 2 semanas depois, no dia 30 de junho, o mesmo jornal informa sob o título de A Rotação Elétrica, os fenômenos que empolgavam Paris depois de terem feito sucesso nos Estados Unidos, México, Londres, Viena e Berlim. No dia 2 de julho de 1853, o Diário de Pernambuco, editado no Recife, informava seus leitores que em Paris grande era a curiosidade da sociedade parisiense, que todos ficavam em silêncio em torno das mesas esperando algum movimento. O jornal cearense de Fortaleza, na edição de dia 3 de julho de 1853, informava seus leitores sobre o modo como fazer girar as mesas. Este jornal, na edição de 19 de maio de 1854, informava sobre a evocação de almas por meio das mesas girantes. Então ele vai falando aqui o seguinte, em 28 de novembro de 1873, membros do extinto grupo familiar do Espiritismo fundam a Associação Espírita Brasileira. Olha. No ano seguinte, alguns sócios da associação fizeram surgir sempre na Bahia o grupo Santa Teresa de Jesus. Divisões do Espiritismo no Brasil. Entre nós há 3 grupos de espíritas bem separados, que são os kardecistas, racionalistas e umbandistas. Então ele vai dando detalhes até mesmo das religiões. Muito interessante, é o segundo volume. E temos o terceiro volume. Estou aqui mostrando em detalhes para você decidir aí fazer esse investimento. Então 804 páginas. Ok? E ele se divide assim. Interessante essa enciclopédia porque, como eu falei, ela tenta abarcar a maioria das disciplinas que são ministradas num seminário, né? Ó, o volume 3, a homilética cristã. O capítulo 1 vai falar sobre elementos da comunicação. Capítulo 2, níveis de linguagem. Capítulo 3, definição de termos. Capítulo 4, homilética. Capítulo 5, homilética e eloquência. Capítulo 6, a estrutura do sermão. Capítulo 7, tipos de sermão. Capítulo 8, erros a serem evitados na atividade da pregação. Irmãos, eu não comprei essa obra aqui não, tá? Essa obra eu ganhei de uma irmã na igreja, né? Ganhei de presente, né? Esses e outros livros há 3 anos atrás. Então foi bênção, né? É bom, né? Pastor que gosta de estudar, a igreja sabe, sempre está recebendo aí de presente livros. É bênção, né? Então a igreja, obviamente, pode, tem condições. Oratória cristã. Veja que temos alguns temas interessantes que você não encontra aí em determinadas enciclopédias, nem dicionários, nem teologias sistemáticas, né? Capítulo 1, origem da oratória. Capítulo 2, os grandes mestres da oratória. Capítulo 3, a oratória do mestre dos mestres. Capítulo 4, a oratória e suas relações. Capítulo 5, oratória e comunicação. Capítulo 6, o poder da comunicação. Capítulo 7, aspectos da oratória. Capítulo 8, orador e o público. Capítulo 9, o medo de falar em público. Olha. Capítulo 10, figuras de linguagem. Os temas interessantes, né? Olha só que interessante. Você que gosta de missões, a missiologia bíblica. Então, temos aqui o capítulo 1 dessa disciplina, definições de termos. Capítulo 2, o nascimento das missões. Capítulo 3, apóstolos missionários. Capítulo 4, a prática de missões. Capítulo 5, campos missionários. Capítulo 6, suporte missionário. Capítulo 7, educação missionária. Capítulo 8, a necessidade da obra missionária.
Aí vem outro tema aqui, ó, o evangelismo e a igreja. Capítulo 1, definição de termo. Capítulo 2, a ordem missionária do Senhor Jesus. Capítulo 3, características do evangelismo. Capítulo 4, trabalho de evangelismo. Capítulo 5, alcançar os não alcançados. Capítulo 6, evangelismo é método. Capítulo 7, oração, evangelismo. Capítulo 8, características do ganhador de almas. Capítulo 9, evangelismo em específico. Capítulo 10, evangelização de crianças. Capítulo 11, evangelizando as seitas. Capítulo 12, o que posso fazer pela evangelização. Outro tema interessantíssimo aqui, ética cristã. Capítulo 1, definição de termos. Capítulo 2, diferença entre ética e moral. Capítulo 3, o valor da ética. Capítulo 4, de onde se originam os conceitos éticos. Capítulo 5, o objetivo da ética em relação às outras ciências. Capítulo 6, a ética cristã e o relativismo. Capítulo 7, a ética e a Bíblia. Capítulo 8, os 10 mandamentos e seu valor ético. Capítulo 9, questões éticas contemporâneas. Capítulo 10, ética cristã e a psique humana. Capítulo 11, ética cristã e o dinheiro. Capítulo 12, ética cristã e a eutanásia. Capítulo 13, ética cristã e os vícios. Capítulo 14, ética cristã e o aborto. Capítulo 15, ética cristã e a sexualidade. Aí, ó. Você que estava procurando livro para falar sobre ética, esse assunto vai compreender aqui quase 100 páginas, tá? Olha, outro tema interessantíssimo para você, pastor. Ó, psicologia pastoral. Capítulo 1, objetivo, objeto de estudo da psicologia. Capítulo 2, psicologia e história. Capítulo 3, a psicologia entre os gregos. Capítulo 4, a psicologia no Império Romano e na Idade Média. Capítulo 5, a psicologia no Renascimento. Capítulo 6, a psicologia ajuda as pessoas a se conhecerem melhor. Capítulo 7, Espírito Santo e o aconselhamento. Capítulo 8, princípios do aconselhamento pastoral. Capítulo 9, aconselhamento pastoral. Capítulo 10, aconselhamento e discernimento espiritual. Sociologia da educação. Olha quanta coisa, gente. Capítulo 1, o que é a educação? Capítulo 2, conceitos e divisões da sociologia. Capítulo 3, educação na perspectiva atual. Capítulo 4, práticas pedagógicas da igreja. Então temos agora a introdução à pedagogia de Jesus. Olha que tema interessante nessa enciclopédia. Capítulo 1, mestre por excelência. Capítulo 2, o método do ensino de Jesus. Capítulo 3, o grande assunto do ensino de Jesus. Capítulo 4, a base do ensino do Senhor Jesus. Capítulo 5, o objetivo do ensino de Jesus. Capítulo 6, material de ensino usado por Jesus. Capítulo 7, a atualidade dos métodos de Jesus. Olha, outro tema interessante aí para quem é seminarista, quem vai ser pastor. Administração eclesiástica. Capítulo 1, fundamentos da gestão ministerial. Capítulo 2, propósitos da administração eclesiástica. Sistema de administração eclesiástica, capítulo 3. Capítulo 4, requisitos de gestão da qualidade. Capítulo 5, gestão de tempo. Capítulo 6, cultura administrativa. Olha, tem mais um capítulo de história da igreja, mas a história da igreja no Brasil. No capítulo 1, o período infrutífero. Capítulo 2, início da semeadura, século XIX. Capítulo 3, a explosão evangélica no século XX. Capítulo 4, o presente, século XXI e a conclusão. Olha só que interessante. Introdução ao hebraico bíblico. Capítulo 1, histórico dos idiomas semíticos. Capítulo 2, a escrita hebraica. Capítulo 3, o desenvolvimento do hebraico. Capítulo 4, o renascimento do hebraico. Capítulo 5, o alfabeto hebraico. Capítulo 6, as vogais. Capítulo 7, gênero e número do substantivo. Capítulo 8, adjetivo. Capítulo 9, pronomes pessoais. Capítulo 10, pronomes demonstrativos. Capítulo 11, a linguística e a fonética como base para compreender a língua hebraica. Não poderia deixar de faltar também introdução ao grego bíblico. Muito completa, né, gente? Introdução o alfabeto, acentos e aspirações, as letras e usando o grego. Vamos ver, dar uma olhadinha aqui, só uma lidinha. Histórico dos idiomas semíticos, página 693. 693. No começo do século III a.C., o hebraico, até então falado na Palestina, foi superado pelo aramaico, mas continuou a ser usado na liturgia e na literatura. No século XIX,
com o movimento sionista na Europa Oriental e na Palestina, o hebraico ressurgiu como língua viva e tornou-se o idioma oficial escrito e falado de Israel, língua semita dos hebreus. O hebraico liga-se intimamente ao fenício e ao moabita, com os quais os estudiosos a situam no subgrupo cananeu. Seu nome, como a de seu povo, deriva provavelmente de Eber, filho de Sem, ancestral de Abraão. Nos textos ugaríticos, a referência ao povo de Apiru, ou Rapiru, ou Rabiru, que Hammurabi teve a seu serviço. Mais tarde, passou-se a afirmar que o nome hebreu proveio de Ivri, o que está do outro lado do rio. Na versão grega da Bíblia, Abraão, o hebreu, é traduzido por Abraão, o que atravessou o rio, ou seja, o alienígena, o imigrante, Gênesis 14:13. Veja, irmãos, muito interessante. Talvez você seja um teólogo que seja avançado, já tenha terminado seu bacharel, mas alguns detalhes aqui talvez você nunca tenha lido, nunca tenha ouvido falar. Seria interessante você, quem sabe, ter na sua biblioteca esta enciclopédia. Olha, muito interessante. Enciclopédia CMA, 3 volumes, 2.447 páginas. Tá aí a nossa dica. O vídeo ficou um pouquinho longo, todavia, você, no final desse vídeo, certamente você já terá decidido se irá adquirir ou não essa obra. Deus abençoe. Compartilhe o nosso canal Point Teológico, compartilhe nos grupos do WhatsApp e dê essas dicas aí. Coloque aí nos grupos, no Facebook, divulgue o nosso canal. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.